tivemos uma trajetória muito linda. Eu conheci Davi há muitos anos atrás, no mesmo bairro que a gente morou, no Jardim Caiçara. Os pais dele, foram da Assembleia de Deus. Então a gente se conheceu na adolescência. Aí meus pais se mudaram do Caiçara, foram para o Parque Bulli. Aí eu fui reencontrar Davi na farmácia que ele teve no Guarani. Ele muito solícito, ele atendia com muita humildade a população do bairro. Muitos não tinham nem dinheiro, né, para comprar um remédio. Ele dava e dizia, depois você paga e tá tudo bem. Eu vinha a ficar grávida, né? Aí quando eu fui lá para pegar o remédio, ele foi e falou comigo assim, ô Nilma, o doutor Castor cortou. Falou que não é para vender mais nada para você. Você sabe por quê? Só porque eu falei com você para levar aquela meia Kendall para você não ficar com varizes na perna, ele cortou. Aí ele foi e falou, mas não vai faltar nem leite, nem remédio para o seu filho, porque você não é minha amiga, você é minha irmã. E o que eu puder fazer para ajudar você para criar seu filho, eu vou te ajudar. Ah, ele era um amor. Não é porque estou na sua frente, nem falando para nada disso aqui. Ele era muito querido. A família dele nunca apoiou, que são todos evangélicos. Na época, os pais dele obrigou a ele a casar com uma mulher, forçado, sem ele querer. Ele aceitou para não se mostrar o lado feminino dele. Aí, logo depois de uns anos, ele cismou de fundar um bar. Aquele projeto foi crescendo na cabeça dele e acabou sendo uma boate gay. Aí ele comprou o terreno, fez um comércio embaixo e botou um isopor, uma mesa de sinuca e uns banquinhos de madeira, de caixote, para as pessoas sentar. Foi ali que começou o Bar Ponte 44. A gente queria divulgar mais o bar e organizamos reuniões, uma vez por mês, um encontro GLTB, com palestra, debates, e quem vinha assessoriar era o Cláudio Nascimento, que hoje vem a ser presidente do Arco-Íris. E a gente fazia esse trabalho e eu toda semana, os finais de semana, ia para lá. Eu morando na mesma rua, não tinha uma noite que eu não dava uma passadinha lá para distribuir minhas camisinhas, deixava com ele, né, para dar também para os frequentadores da casa. Depois que virou boate, começou a cobrar. Aí cobrou, porque vinha show também das drag do Rio, de São Paulo. Quando não tinha as drag, né, para fazer show, ele mesmo se vestia, ele tinha um personagem que o público, os participantes adoravam, subia no palco, dançava, cantava. E a boate só foi crescendo, 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 crescendo e virou o Ponte de Cabo Frio, o único GLS em Cabo Frio. A polícia depois começou a dar brites no bar, porque a população começava a falar que era bar de prostituição, de drogas, só porque era uma casa GLTB, mas o Davi sempre lutou e ganhou a causa. O Ponte 44 abriu as portas para as pessoas também que ficavam em casa, se reprimindo, se machucando por dentro, porque não tinha espaço para ninguém ir se divertir e nem se glorificar, se sentir ser ele mesmo. E muitos iam, levava a sua roupa feminina, maquiagem, se maquiava lá dentro, porque lá era um espaço que as pessoas se sentiam vivas, sem discriminação, sem preconceito, sem nada. Meu arco-íris clareou. É show, é luz, é cor. O Ponte 44 chegou. Alô, Cabo Frio! Em 95, o Bloco da Rama deixou de desfilar e criou-se um espaço enorme que era o bloco mais importante a nível da manifestação de rua
carnavalesca de Cabo Frio, né? Recebia gente do país inteiro, vinha desfilar no Bloco da Rama. O Davi queria que o ponte virasse Bloco da Rama, que era uma coisa de tradição de Cabo Frio, que tinha se acabado por causa da violência. Eu era contra, porque eu só vinha dentro da corda, não podia vir fora. Era agarrada pela população e se você não se cuidasse, ficava nua, espancada, na rama. E Davi queria associar o bloco dele e o bloco da rama. Eu falei, não tem nada a ver, Davi. É um bloco gay, a rama nem era gay. Eram os homens que se vestiam de mulher e as mulheres de homem, né? Botava camisão de homem, gravata, as mulheres. E os homens se vestiam de mulher. Vestidinho, peruquinha, peitinho de espuma ou de perinha. Eu estava presidente da associação e o Davi ficava todo dia me cobrando que queria colocar um bloco lá no local onde o Bloco da Rama saía. Eu falei, Davi, isso não vai dar certo, porque é uma multidão e como é que você vai controlar isso? Tal? Não, eu vou fazer, vou trazer minhas amigas, meus amigos. Tanto que ele falou que eu acabei ajudando ele a construir o bloco. O bloco já parecia uma escola. A nossa concentração foi ali na Igreja Brasileira e eu vim à frente com o estandarte. O bloco sai da Francisco Mendes, vai em direção à Avenida Assunção, na contramão. Lá ele vira em frente ao Cátaras e vai na Nilo Peçanha, na mão correta, descendo para a praia. Quando chega na praia, e já é o final da tarde, e sai a multidão saindo. Quando o povo encontra aquela Davi com um trio elétrico, cheio de drag, foi a primeira passeata carnavalesca de GLBT em Cabo Frio, Davi que proporcionou, porque era muito diferente, muito inusitado para aquele momento. E quando a gente está na frente da escola, não sabe o que se passa atrás. Só na praia, no terminal do desfile, que eu fui passeando na avenida e vendo as pessoas, os participantes. Aí me aproximei, tá uma gaiola lá no meio e todo mundo falando, é a gaiola, Davi é doido. Olha só, o povo empolgadíssimo, elogiando a criatividade dele. Aí eu tô escutando aquele barulho e todo mundo, aquele barulho mesmo de coisas, atirando coisas. Sabe? Como se estivesse atirando pedra, lata, essas coisas todas. Então aí eu cheguei da janela, quando eu vi aquilo, que eu vi meus afilhados lá sendo atacados. Eu desci. Cheguei lá, na mesma hora ele já veio me abraçando. Aí eu fui, o que está acontecendo? Ele foi, poxa, Nilma, olha aí o que está acontecendo. O pessoal daqui não tem jeito mesmo, eles não respeitam. Aí foi onde eu subi na gaiola das ocas e falei, atira, vem, joga a latinha agora. Quem está aqui é Nilma de Oliveira e eu sou a madrinha deles. E madrinha é uma segunda mãe. E aí eu me torno uma fera para defender os meus afilhados. Depois ele começou a fazer, lá em São Cristóvão, o desfile do bloco, desfilava, às vezes ficava concentrado na frente do bar dele. Então ele foi fazendo com que o bloco fosse criando um corpo e atendia um público. Aos 25 dias do mês de setembro de 1997, às 19 horas. Ela tem aqui alguns mecanismos que diz qual era o objetivo inicial. Tem por finalidade sociocultural, sem número de participantes, sem quaisquer discriminação, seja de sexo, cor, nacionalidade, credo religioso, a cor arco-íris, no selo de identificação também. Doações para entidades de combate a vírus da AIDS, quer dizer, era uma escola que tinha realmente uma luta específica. Em 98 criou-se a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura faz das agremiações carnavalescas um ponto importante de sustentação da Secretaria, através do bloco das escolas. E em 2002 cria-se a Liga de Escolas de Samba e na formação da Liga já houve uma solicitação de que alguns blocos se transformassem em escola. E Davi foi um dessas agremiações. A primeira escola de samba LGBTQIA+, no Brasil, é o Ponte 44. Era como se fosse uma parada LGBTQIA+.
porque vinham de todos os lugares do Brasil, porque o Ponte 44 ficou conhecido assim, ó, pelo fato de ser uma escola irreverente, uma escola bem colorida. Eu aqui estou um pássaro, gente. Vocês não perceberam, não? Às vezes eu estou sambando, quanto mais a bateria toca, o som entra no ouvido, o seu corpo todo dança, a mão, os dedos, todo gesto que você faz dentro de uma passarela é o samba que entrou dentro de você e domina a gente. Eu ficava louca na avenida e gritos e grito, eu ficava mais louca e quanto mais gritavam, eu achava que eu tinha que fazer mais, que o pessoal estava pedindo mais. E isso era realização porque tinha o David, porque ele que proporcionou isso. Aí ele fez amizade com as costureiras lá da favela do Lixo, os meninos da favela também, e tinha o pessoal também da Dona Landa, que é mãe de Santos Cabo Frio, muito respeitada. Ela também apoiava. Fomos pro Rio também, conhecemos o Dominguinho do Estácio. Fomos nos ensaios das escolas de samba da Viradouro. Ele comprava fantasia da Viradouro para poder vir para a escola de samba, para virar a escola de samba Ponte 44. O Ponte 44, exaltado na avenida, os mistérios e os lá. Olha aí os guardiões, olha aí os guardiões. Da cidade perdida, encarceramento na área colorida, trazendo alegrar a sua vida. Olha aí os guardiões, olha aí os guardiões. Da cidade perdida, encarceramento na área colorida, trazendo alegrar a sua vida. Ele criou um espaço diferenciado para as pessoas que eram discriminadas. Até porque quem foi presidente gay de escola de samba aqui? Ele fez com que isso mudasse, porque ele foi um presidente homossexual. Então Davi transcendeu esse período, transcendeu essa história e abriu portas. Vamos sambar, Alô, Davi! Nos copinhos dos sete mares, os deuses e as deuses vêm sambar. No Ponte 44. A escola dele era grandiosa, o Ponte passou a ser uma escola que incomodava as escolas mais tradicionais, porque ele vinha para disputar o desfile. Na escola sempre tinha um elemento surpresa, né? A gente ficava se perguntando como que Davi conseguiu isso. Como ele ria, mas sempre relacionando bem com todas as escolas de samba. Ele pegava um pedacinho de uma, um pedacinho de outra, brigava com uma, e ele estava sempre na articulação. Falava bem de um, falava mal do outro, falava mal de um político porque ele estava junto do político, e ele sempre se movimentou muito bem dentro do papel que ele se propôs a fazer como diretor da escola de samba, com seus erros, lógico, até porque quem vai ser certo? Esse carro aqui, o carro abre-alas. Exatamente. Eu queria que você mostrasse, Lebre, esse carro abre-alas para a gente mostrar exatamente, olha só. Nós temos aqui alguns destaques, tem um caldeirão aqui, parou aí, Lebre, parou aí, olha só. Aqui na esquerda, da gente tá vendo, tá faltando um destaque aqui, exatamente, Isso. Aqui tá faltando um. Então esse carro abre-alas, ele está desfalcado de três destaques. Tá, mostra, Gil. O acabamento. Olha só, vamos mostrar a armação de ferro. A armação do ferro embaixo mesmo, lá no asfalto. Lá no, mais baixo. Aí, tá vendo? A armação de ferro está tocando o asfalto. Tinha um mecanismo, né, de prestação de conta e muitas das vezes a gente tem que comprar material em fundo de quintal, isso não se tem nota. E Davi apresentou uma nota que foi para o controle interno, mostrou que era falsa. A Liga, que sempre foi uma instituição de responsabilidade, chamou o Davi para conversar com ele, e mostrando para ele que essa nota que ele tinha adulterado, no fornecedor, o valor é outro. Então ele foi expulso por uma nota fiscal adulterada na época. Tinha que ser feita a punição, porém o Carnaval perdeu. Eu acredito que depois daí o Ponte ficou sem identidade, com a saída do Davi, porque era uma identidade única. É uma escola que ele criou
para contar aquilo que ele vivenciava. Então era diferente. Quando ele sai, perde totalmente da edificação. Eu acho que não é por causa disso que eu vou deixar de amar Cabo Frio, e não é por causa disso que eu vou deixar de ser cabofriense, e não é por causa disso que eu vou deixar de ser Ponte 44. Sou Ponte 44 até morrer, com dignidade. O dinheiro foi bem empregado. A gente fomos para Minas, Poços de Caldas, mas a gente fomos escondidos, sem ninguém saber, só foi eu e ele com o dinheiro que ele recebeu. Fomos para Minas e ficamos uma semana lá, tipo de férias, curtindo. Aquelas piscinas térmicas em Poços de Caldas, foi a primeira vez que eu fui com ele, maravilhoso, aquelas águas quentinhas, tudo com o dinheiro que ele fez a falcatrua na época. Sinto muita falta dele, muita falta. Mas eu fico pensando que eu sou muito sozinha e Deus, os momentos quando eu entro na minha casa, eu lembro muito dele, como lembro de outros também, mas ele fez muita parte de toda a minha vida, principalmente quando eu estava triste. Ele me dava ele adorava a pizzaria de Tião, não posso esquecer. Ia lá para casa. Hoje tem rodízio, Peteca. Lembrar dele é esse legado que ele deixou de empreendedorismo, alegria, ousadia e caráter. Andava assim, ó, com aquelas bermudinhas dele, ninguém dava nada por ele. Mas na hora que ele começava a falar e quando viam a escola na avenida, meu filho, tinha que tirar o chapéu para ele, né? Ele é maravilhoso, foi maravilhoso, ele abriu as portas para o mundo GLS aqui em Cabo Frio. E sempre vai ser, sempre vai ser. Eu sempre vou amar ele do mesmo jeito que sempre amei. Meu agradecimento aqui ao Davi por ter feito mais uma luta contra a discriminação. Gratidão é a palavra que cabe a Davi pelo que ele me fez enxergar, para a mudança de olhares para esse público gay, entendeu? Ele me ajudou a construir o olhar e ajudou a me fortalecer, a discutir o tema, né, onde ninguém discute, a escola não discute, o trabalho não discute, a academia não discute, ninguém discute. E Davi vinha para as reuniões, a gente tinha que ouvir, tinha que respeitar, e foi ampliando. Depois não foi só Davi, né? Depois tinha que respeitar uma escola inteira. O Ponte 44 chegou, reluziu as maravilhas do mundo, embalado em notas musicais. É crença, é mistério que se faz. Eu vou na onda dos pecados capitais. Nessa vida sou criança, quero ouvir vovó contar. A Branca de Neve entrou na dança e os 7 anões vêm desfilar. Diz comigo, vem do povo! Quero ouvir vovó contar. A Branca de Neve entrou na dança e os 7 anões vêm desfilar. É carnaval, é carnaval. Hoje é mais um dia da semana. Tenho que ter fôlego.